Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar de um vídeo que eu vi na internet. Vai fazer 2 meses que eu publiquei. E que tá, assim, muitas pessoas ficam focando nos Estados Unidos. Tem até uma aula de um professor bem legal, que eu gosto muito desse professor, que é o professor Rock, que é o professor N. Ozzy Cookier. N. Ozzy Cookier, ou Cookier. Me perdoa, professor, se estou falando seu nome errado. Mas eu vejo muitos seus vídeos. As pessoas podem até falar, nossa, você vê muito, você não sabe nem pronunciar o nome dele, mas eu acho que eu esqueci, mas é N. Ozzy Cooker, que é professor Rock, H-O-C, no YouTube. Eu gosto muito dos vídeos dele. Uma vez ele fez um vídeo que era quem é o homem mais poderoso do mundo. Se era o Trump, se era o Biden, se era o presidente da China, da Coreia do Norte, da Rússia e tal. Eu sempre falava com meu sobrinho aqui, a gente conversando, a gente sempre achou que o Putin é o presidente mais top, assim. Eu sempre achei questão dele ser mais reservado, o cara mais quieto, tenho medo de cara muito quieto, pessoa muito quieta, assim, sabe? Recebe ataque, crítica, a pessoa só vai criticando aí, e a pessoa quieta. Eu tenho medo de pessoas assim, eu tenho medo daquela pessoa, em vez daquela pessoa que recebe uma crítica, sai toda gritando, lacrando, fazendo um monte de coisa, um puta alvoroço da porra. Esse daí não, eu não tenho tanto medo, eu tenho mais medo do pessoal mais quieto, mais calado. Geralmente essas pessoas eu tenho muito medo. A pessoa ter crítica, não sei o que, a pessoa. Uhum, tá bom. E ela vira, vai saber o que essa pessoa vai fazer. Eu tenho mais medo de pessoas assim. Então vamos lá. Tem um vídeo aqui que eu postei que tá no YouTube, acho que é do canal Sputniks, eu acho. Vamos lá. Tá assim, ó. Após o presidente norte-americano Joe Biden dizer que seu homólogo russo Vladimir Putin era um assassino e que o mesmo pagaria um preço por alegadas interferências da Rússia nas eleições dos Estados Unidos, Putin lhe respondeu: agora, em relação à declaração do meu colega americano Biden, nós nos conhecemos pessoalmente. E o que eu lhe responderia? Vai. Eu lhe digo, tenha saúde. Eu lhe desejo saúde. E com a puta cara de deboche, velho. Puxa, é foda. Caralho, mano. Falo isso sem ironia ou brincadeira. Em segundo lugar, se falar mais amplamente sobre o tema, gostaria de dizer que na história de cada povo e estado existem muitos eventos difíceis, dramáticos e sangrentos. Mas quando avaliamos outras pessoas ou até outros estados e povos, é como se a gente estivesse se olhando no espelho. A gente sempre acaba se vendo, porque sempre atribuímos ao outro aquilo que nos compõe, o que de fato somos. Eu me lembro que na minha infância, no pátio, quando discutíamos uns com os outros, a gente sempre dizia, abre aspas, cada um chama o outro daquilo que ele mesmo é, fecha aspas. E isso não é só uma brincadeira de criança. O sentido dessa fala é muito profundo e psicológico. A gente sempre vê nossas próprias qualidades na outra pessoa e pensamos que ela é igual a nós. E como resultado disso, que nós julgamos seus atos e criamos uma opinião sobre ele. Em relação ao establishment americano, isso não é sobre o povo norte-americano em geral. Lá tem muitas pessoas dignas, honestas e inspiradoras que querem viver conosco em paz e amizade. E nós sabemos disso e valorizamos isso e vamos contar com quem? E vamos contar com elas no futuro. Mas em relação ao establishment americano, a classe governante se fundou em condições conhecidas, e nenhuma delas simples. A tomada por europeus do continente americano foi ligada ao extermínio da população nativa, ligada ao genocídio, como dizemos hoje, um verdadeiro genocídio das tribos indígenas. Depois veio o grande e duro período da escravidão,
que foi muito cruel. Tudo isso segue ao longo da história, até os dias de hoje. Acompanha a vida nos Estados Unidos, ou de onde veio o movimento Black Lives Matter. Não, peraí. Ele colocou uma pergunta, na verdade. Acompanha a vida nos Estados Unidos, ou de onde veio o movimento Black Lives Matter? Ponto de interrogação. Isso mostra que isso ainda tem importância. Até hoje, os afro-americanos enfrentam a injustiça e extermínio. É governando com tais ideias que a classe governante dos Estados Unidos resolve problemas internos e externos. Pois os Estados Unidos são o único país no mundo que usou armas nucleares e no mais contra um país não nuclear, que foi o Japão. No fim da Segunda Guerra, contra Hiroshima e tal, e aí tem esse vídeo. Mas enfim, eu não vou ficar mais falando sobre isso, já estou 6 minutos aqui, o vídeo está muito devagar. Mas enfim, depois você pesquisa esse vídeo, tá assim, Putin dá resposta épica a Biden. Enfim, eu já falei um vídeo sobre isso, é um cara da ex-KGB, tem até uma explicação que ele anda balançando mais um braço do que o outro. Isso significa porque eu acho que ele andou muito tempo com fuzil, ou é uma estratégia até de guerra, ou até uma questão de... Uma vez eu li eu não lembro muito bem. Eu acho que até para você olhar uma pessoa, você saber que essa pessoa é agente secreto, ou que ela é alguém militar, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas era tipo, ele anda mais balançando um braço, balançando o outro, mais do que um, ele anda meio com o corpo mais durão, assim, sabe? Tem vários estilos, assim, porque é secreto, né? Então, os caras não divulgam muito, ou não divulgam realmente o que seria. Então, um cara ex-KGB, presidente de um país, é, o Putin, pra mim, assim, depois tem um vídeo bem interessante, também eu não lembro do canal que falando sobre a importância da Rússia, eu acho que não lembro o nome falando assim, acho que daqui 10 anos, qual país vai ser o mais poderoso do mundo daqui a 10 anos. E esse vídeo estava citando 3 países, Estados Unidos, Índia e Rússia, não estava citando China. E eram 2 professores falando, 2 professores um tinha 63 anos, ele é economista desde os 22 a 23 anos de idade, estuda geopolítica, estuda um monte, e o outro tem 82 anos de idade. Um tinha 63, 64, o outro tinha 82. E eles estavam explicando, esses 3 países, a importância da Índia, dos Estados Unidos e da Rússia nos próximos 10 anos e até nos próximos 50 anos. Como esses países dizem que a Índia tem uma capacidade de passar a China muito mais do que os Estados Unidos. Assim, a China, ele estava explicando que a China, por exemplo, está investindo não sei quantos bilhões de dólares numa ferrovia na África. Por que eles estão investindo tanto em ferrovia na África? Tem uma ferrovia gigantesca sendo construída na África, lá, quase atravessando a África a ferrovia. Por que a China está investindo tanto em ferrovia na África? Tem outro investimento da China de trilhões, não é nem de bilhões, de trilhões. Quando terminar o projeto, eu não lembro do projeto na Índia, mas quando terminar esse projeto, ele vai ter um custo de trilhões, trilhões na Índia. Por que a China está investindo na Índia? Com esse negócio de aquecimento global, com esse negócio de mudanças climáticas, como a Rússia vai ser extremamente beneficiada e como a China está economizando bilhões de reais com o derretimento de geleiras no topo do país, do planeta. Passando por cima da Rússia, estão abrindo cada vez mais espaço para navios passarem ali por cima em vez de vir por baixo. Em vez de passar pelo canal de Suez tal, e vir por baixo, ou vir para os Estados Unidos dando a volta pelo Pacífico, dando a volta para o Pacífico para entregar nos Estados Unidos lá na Califórnia, ou então vir por baixo, tal, Atlântico para chegar em Nova York, é como a China e o mundo inteiro está economizando trilhões. Dizem que nos próximos 50 anos, se a rota marítima, 50% da rota marítima mudar pelo topo da Rússia, vai chegar a uma economia de, acho que 70, 75 trilhões de dólares. Uma economia vai chegar
de transporte, de logística, de tempo. Então tem um vídeo muito interessante, são 2 horas. Mano, eu fiquei 2 horas aqui na frente do computador, mas demora passa, tipo, parece que eu queria mais 2 horas de vídeo daquilo. Então, mostrando, tem muita gente reclamando, pô, aquecimento não pode derreter, não pode deixar geleira derreter, geleira derreter, geleira derreter. Tem um professor também que já falou que as geleiras estão derretendo de lado, elas estão aumentando para cima, até ele encobriu aquela base brasileira. A base brasileira ela é feita, acho que 8 ou 6 metros acima do chão, né? Acima do piso de terra. Depois tem a neve, né? Ela já é construída 6 a 8 metros. Ele foi num ano, ele tirou foto lá da base brasileira. Quando ele chegou no outro ano, a base estava coberta, ela estava coberta mais 10 metros de neve. Ela estava abaixo da neve 10 metros. Então, o que mostra, né, o que sai na mídia, é que está acabando, mostra assim de cima, né, só mostra a foto de cima, que está tendo mais água e que está acabando com as geleiras, mas nenhuma mídia, nenhuma emissora de TV mostra a altura que tá aumentando. Até tem um vídeo famoso de uma organização ambiental que ela passa por um lugar, ela está fazendo um documentário e sem querer ela passa num lugar 5 anos antes, 5 anos, ela passa num lugar, 5 anos depois quando ela passa nesse lugar, a geleira está mais ou menos 22 metros mais alta. O mesmo lugar, o navio passa no mesmo lugar e estão fazendo um documentário. 5 anos depois eles passam, atrás a geleira, ela está, segundo estudos, né, segundo análises por câmera, o topo da geleira está 22 metros mais alto. Então, ele falou que tá sendo como se fosse uma tendência disso, tá? E até mostra, eu falei para vocês, um programa que estava passando na Band, que é sobre animal, que passa toda sexta-feira na Band, alguma coisa sobre animal, tipo o Globo Repórter da Band, que estava mostrando o porquê, até como a vida marinha, ela, ela depende do descolamento de geleiras. Mostrou, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca, eu fui ouvir vai fazer 1 ou 2 meses, como ela depende do descolamento. Ela descola, fica uma parte vermelha na neve, assim, parece que a neve está sangrando. O tanto de bicho que vai ali, a neve cai no mar, ela movimenta o fundo do mar e sobe alimento que estava preso no fundo do mar, que os bichos não conseguiam comer, e sobe aquele tipo de alimento. Enfim, lá eles mostram um monte de coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, não tinha visto no Google nada. Enfim, é muito interessante. Eu não lembro quando foi, mas eu lembro que eu fiz um vídeo citando isso. Eu lembro que eu fiz um vídeo, depois eu vou pegar o nome desse programa. Eu não lembro qual era o episódio, mas estava falando sobre isso, um pouquinho de aquecimento. Eles, sem querer, começaram a falar de aquecimento, mas enfim. Esse negócio da Rússia, enfim. Isso aqui para mim foi tipo um tapa de luva de pelica. Dar uma resposta dessa no presidente dos Estados Unidos, o cara tem que ter coragem. Mano, é assim, eu nunca vou saber. Esses caras têm informações que nunca vai chegar no povo, nunca vai chegar nem na mídia. Esses caras têm informação, então eu acho que eles às vezes dão umas cutucadas no outro e a gente acha que é uma coisa, mas na verdade não tem nada a ver. A gente nunca vai saber, na verdade, o que são essas cutucadas, o que são essas ironias, essas indiretas, enfim. Então, mas enfim, até falando um pouco de Rússia, de China e tal, então eu vou achar esse documentário no YouTube que fala se derreter a neve na Rússia, na, na, nas montanhas da Rússia, se derreter a neve das montanhas da Rússia, a Rússia ela vai ter acesso a cento e poucos trilhões de dólares em materiais preciosos, diamante, ouro, um monte de coisa que está embaixo da neve. Eles vão ter acesso a mais de 100 trilhões em materiais orgânicos. Então, eles vão ter acesso a diamante, a ouro, a outros, terra rara. Eles vão ter acesso a um monte de coisa que por enquanto não tem, porque está debaixo da neve. Acesso a petróleo, acesso a gás natural. Então, assim, falar de aquecimento global, de derretimento de gelo, tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos países que podem ser extremamente beneficiados com o derretimento de gelo,
como até a economia global pode ser beneficiada. Então, ele estava falando esse negócio, por exemplo, era sair da China e ir para um lugar da Europa, acho que era a Holanda, em Rotterdam. Estava falando que da China para Rotterdam por baixo, se for por cima, eles economizam mais ou menos 2.000 quilômetros, não sei quantos milhões de dólares em logística, tempo, que acho que diminui o tempo em 20 dias, mais ou menos, indo por cima, mesmo passando no meio da neve, mais devagar. Você indo mais devagar por causa do gelo e da neve, gelo, na verdade, no meio do mar, você indo mais devagar, você economiza tempo, combustível, poluição por causa de navio, enfim, um monte de coisa. E estava mostrando tudo isso, ir por cima do que por baixo. E a Rússia precisa autorizar passar por lá, a Rússia vai receber como se fosse passar pelo canal de Suez, que você tem que pagar um valor. Acho que você passar por cima também você tem que pagar para a Rússia, porque ela é como se fosse dona ali daquele espaço, ou ela é dona mesmo daquele espaço. Enfim, aí dizem que nos próximos 10, 15, 20 anos, se a rota comercial começar a ir por cima, o tanto que a China vai crescer, o tanto que a Rússia vai crescer, o tanto que ela vai ter poder na mão. Ela pode até não crescer economicamente, enfim, mas o tanto de poder que ela vai ter na mão, o tanto que as pessoas vão ficar na mão da Rússia. E aí já esses dois professores são cientistas, economistas, eles falam por essa ligação com esse negócio de carro elétrico que os países eles estão até com um pouco com medo de ficar dependente de países por causa de energia, por causa de petróleo, enfim. Então, eles estão investindo em energia, 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 porque uma hora alguém, daqui 15 anos, daqui 50 anos, daqui 30 anos, alguém no mundo, um, dois, três, cinco países, vai ser o dono, por exemplo, eles já vão ficar ainda mais dono de petróleo, dono de energia, por isso que eles estão investindo, eles falam um pouco do ITER, daquele reator nuclear na França, como as pessoas têm que investir em energia, o país, né, tem que investir em energia própria, porque uma guerra, vamos supor assim, um boicote comercial, como teve com o Trump e a China, que vão ficar tanto tempo sem importar produto da China, e a China também ficou um tanto tempo de importar produto dos Estados Unidos. Então, um país começar a ter tanto poder sobre energia, ele pode do nada falar assim, a partir de amanhã, o meu barril de petróleo, em vez de ser US$ 1.000, vai ser 5.000. E aí fudeu para os outros países. Então, ferrou. Então, por isso que eu acho que esse negócio de investimento em energia sustentável pode ter relações com o aquecimento global, com mudanças climáticas, que já não fala mais aquecimento, falam mudanças climáticas, não sei porquê, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu acho que é para não ficar na mão de outras pessoas. É simplesmente para não ficar na mão. Se o outro país fechar a fronteira, não quiser mais importar, não quiser mais exportar, não quiser fazer mais alguma coisa, o país ele não fica tão dependente, entendeu? Eu acredito muito mais, de 0 a 100, a teoria do aquecimento e mudança climática, eu acredito 10, 20%. Agora, em questões de boicote, chantagem e sabotagem entre países, eu acredito muito mais. Eu acredito que a economia, qualquer assunto de política, a economia está acima. Qualquer assunto, tipo, ideologia, ideologia, ideologia. Vai, negro, hétero, gay, branco, e não sei o que. Para mim, a economia está relacionada. Vai a energia sustentável, a economia está relacionada. Para mim, tudo isso, a economia sempre vai estar à frente de alguma coisa. Só que eu acho que os países têm um pouco de medo de falar isso para a população, sabe? Temos que investir em energia, em energia, porque tal país está tendo, daqui 15 anos vai ficar com muito poder nas mãos e nós temos que investir nisso. Aí, para não falar mal que é um parceiro comercial, por exemplo, eu não vou falar mal de um parceiro comercial meu. Eu vou falar, gente, você tem que investir, falar para o meu cliente, você tem que investir em energia solar porque é bom para o meio ambiente, mas na verdade eu sei que é um parceiro comercial meu que está cada vez mais com mais poder. Então, para não deixar meus clientes na mão, eu tenho que falar para eles investirem em tal coisa, entendeu? Eu acho que assim, para você não falar, por exemplo, o Brasil, investe em energia sustentável porque senão, daqui 15 anos a gente vai estar na mão de tal país. Você não vai falar mal do país como o presidente fez aí, falando mal do maior parceiro comercial do Brasil. Uma burrice. Então, você não pode falar isso, é perigoso. Então, a gente, os grandes do poder, os economistas, eles até sabem.
Eles são pessoas mais racionais, né? Tem que ser mais racional para tomar atitude melhor do que emocional. Então, ele é racional, porque ele está mexendo com números. Números tem que ser racional, porque número não tem emoção. Então, você tem que ser racional. É igual o faturamento e lucro da empresa. Você pode chorar em cima da folha de pagamento, ela não vai mudar, ela quer que se foda. Ela quer o racional, ela quer trabalho, ela não quer emoção, ela quer trabalho. Então, eu acho que a economia está muito mais relacionada com esse negócio. Então, eu acho que um país não quer falar mal do outro, puta, o meu parceiro comercial, daqui 10 anos, ele vai me boicotar, ele vai me chantagear, ele vai me sabotar. Então, eu já tenho que começar com um discurso que a gente tem que investir em energia, 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 senão a gente vai ficar na mão dele, ou vai ficar ainda mais na mão dele, ou a gente vai ficar na mão de outra pessoa, entendeu? Então, eu acho que é isso. Mas é muito interessante. Comecem a estudar um pouco mais sobre esse negócio de logística e tal. Um pouco mais sobre a Rússia, que é um país, a gente fala muito de Estados Unidos e China. Estados Unidos e China, Estados Unidos e China, Estados Unidos e China, e mais da Europa. Vamos começar a focar um pouco mais naqueles países que está mais quietinho, que nem eu falei para vocês que tem um fundo da Noruega, um fundo de US$ 1 trilhão e tal. Também tem um, um documentário, eu não lembro se é do Felipe, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que ele faz um vídeo também falando sobre isso, que esse fundo da Noruega, acho que é da Noruega esse fundo, como ele influencia até nas decisões do Facebook. Facebook, influencia até no Facebook. É um país minúsculo, tem tanto poder sobre o mundo. Enfim, então para mim esse negócio de discurso, de tudo, assim, até esse discurso mesmo que quer colocar branco contra negro, negro contra branco, gay contra... Eu acho que isso tudo tem algo a mais. Eu acho que isso é a base da pirâmide. Eu acho que isso é a base. Por isso que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado em discutir isso. Eu acho que tem que começar assim. Por que estão querendo que a gente discuta isso? Será que é para encobrir outras coisas? Será que é para a gente não discutir outras coisas? Será, será que é para ter medo de discutir sobre economia? Será? Não sei. Eu tenho alguns amigos economistas, eles sempre me mostram dados, falam, Renan, sabe, em outros países começou a discutir isso, começou a falar de outra coisa, começou a falar de outra coisa, gigantes cresceram, a economia foi para baixo, aconteceu isso, mais desemprego, mais igual. Então, é bom, se você não tem amigo economista, quer criar uma rede no LinkedIn, vá atrás de economistas e que postem coisas sobre economia, sobre números, sobre números. Eu acho interessante a gente começar a parar com ideologia ou diminuir e começar a ir por números. Eu acho que a gente vai começar a entender por que tanta cagação de regra, por que tanta lacração em cima de certas coisas, tá bom? Então é isso, é nóis, tamo junto. Aquele abraço e até a próxima.